proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, cele assim. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, cele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, cele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. O mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, cele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. O mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, cele assim. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, cele assim. Olá, queridos amigos, muita paz em seus corações, que a paz do nosso querido Mestre esteja conosco nesse instante, nos trazendo luz, nos trazendo conforto, esperança, alegria. É para isso que nós estamos aqui reunidos, a convite dos nossos amigos da Confraternização Espírita Baiana, Vinha do Senhor. E é nesse encontro que nós estamos aqui para falar sobre os trabalhadores na casa espírita.
Eu queria deixar o meu abraço a esses nossos amigos da confraternização pela passagem dos 84 anos de existência no último dia 20 passado do mês de maio, né, desse ano de 2021. Parabéns a esta casa querida. Eu queria deixar aqui o meu abraço à nossa querida Ildenira, a presidente desta casa, ao nosso amigo Ramon, ao nosso querido inesquecível Jorge Barreto, que tanto trabalho, tantas contribuições já deixaram aqui para nós no movimento espírita baiano, brasileiro e também mundial, porque nós fazemos um trabalho de excelência, é um trabalho grandioso, é o trabalho na casa espírita, o trabalho do movimento espírita, é um trabalho que é reconhecido já dentro do sistema de assistência como sendo realmente algo de muita importância dentro da sociedade brasileira. Em breve também será na mundial, assim esperamos. Mas, especificamente, o papel nosso como trabalhadores de casa espírita, como esses que constroem o movimento espírita através das casas, ele é diverso, multifacetado, multidisciplinar, ele exige alguns pré-requisitos e exige também alguns tipos de perfis, competências, capacidades, sobretudo morais, que são aquelas necessárias para que se soerga um trabalho de bases espirituais. O Centro Espírita é uma casa complexa, é uma casa de muitas possibilidades de contribuição e por isso nós precisamos estar atentos a essas oportunidades e também, claro, a identificação desses talentos, das pessoas que irão ocupar esta casa. Antes que a gente fale um pouco especificamente sobre isso, eu queria trazer aqui a história, ou melhor dizendo, a conceituação de um centro espírita a partir do olhar do nosso querido Canute Abreu, do nosso amigo Guilom Ribeiro, esses contribuidores que já no passado vieram nos trazer tantas informações a respeito do centro espírita. Vamos falar também de Herculano Pires, que falou também sobre a casa espírita, tem um livro específico sobre ela, sobre a casa espírita, mas sobretudo a identificação da tríplice função da casa espírita. Nós vamos falar que o centro espírita pode ser 3 coisas. Em primeiro lugar, um hospital. Compreendemos que uma casa espírita é um hospital na medida em que as suas portas estão abertas para receber pessoas de todas as denominações, independentemente de religião, de crença, de país, de cor, etnia, independente de qualquer coisa, há um custo absolutamente nenhum, ou seja, gratuitamente, as portas abertas para receber essas pessoas quando essas pessoas necessitam, dentro daquilo que é ofertado pela casa espírita, o ambulatório, o serviço espiritual, o serviço de aconselhamento, as palestras, quaisquer que sejam as atividades ofertadas pela casa espírita, distribuição de alimentos, de agasalhos, de roupas, abrigo, dormida, um banho, uma sopa quente, qualquer que seja o trabalho, estará de portas abertas, ninguém pergunta, ninguém pede carteira de identidade de ninguém, porque essa é a sua grande finalidade. Como um hospital, ela também tem a finalidade de reconstruir almas a partir do momento em que essas pessoas que chegam à casa espírita estão desconstruídas pelos movimentos obsessivos, pelo excesso de transvario nas suas existências, por conta de toda a vida mal vivida que essas pessoas vivem. Elas entram na casa espírita pedindo ajuda e por isso o objetivo primaz do nosso trabalho é ressuscitar almas que estão quase em morte, vivendo em corpos vivos, né? E isso é o que o Centro Espírita tem, com os seus recursos do passe, da água fluidificada, da desobsessão, como princípios fundamentais do trabalho para esse soerguimento. Claro que hoje, com a modernidade, com o desenvolvimento de outras técnicas, é possível incorporar-se outras coisas dentro do trabalho mediúnico, dentro do trabalho corriqueiro da casa espírita, ampliando as possibilidades que esse hospital ofereça, para que esse hospital se prepare para atender às demandas novas do mundo de hoje. Estamos recebendo pessoas com depressão, pessoas com síndromes diversas, pessoas com problemas na sua vida material, pessoas com problemas na sua vida conjugal, pessoas que não estão conseguindo a alegria de viver, e isso tudo agora transcende um pouco mais aquela necessidade apenas espiritual. São necessidades materiais que muitas vezes precisam do aconselhamento, precisam do trabalho intenso
deste trabalhador, deste que exerce o labor dentro da casa espírita, para que as nossas funções de hospital sejam executadas de forma satisfatória. Há também a possibilidade da casa espírita ser uma escola. Sim, uma escola, porque as almas que entram numa casa espírita precisam de instrução. Nós vivemos no paradigma materialista, nós vivemos sob a égide do egoísmo, a principal chaga da humanidade, e é dentro dessa escola que nós vamos começar a formar valores, criar a possibilidade de construção de novas perspectivas da vida. É dentro dessa escola que nós vamos fazer com que as pessoas sejam encaminhadas a uma nova forma de ver o mundo, de ressignificar suas relações humanas a partir dos princípios da doutrina espírita, quais sejam a existência de Deus, a reencarnação, a comunicabilidade entre vivos e mortos, a imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados. Essas 5 finalidades, essas 5 funções, esses 5 fundamentos da casa do movimento espírita ou do espiritismo, da doutrina, elas vão fundamentar toda a pedagogia espírita a partir desses fundamentos e mais do Evangelho, que é o manual das transformações morais da humanidade ocidental, sobretudo. E esse Evangelho, somado aos conhecimentos da filosofia e da ciência espírita, vão dar todo o desenvolvimento do conhecimento necessário para o aprimoramento da educação, da função educacional na casa espírita. Mas há também uma terceira função ou finalidade na casa espírita, que é a finalidade de templo. Afinal de contas, é um lugar de meditação, é um lugar de transcendência, é um lugar de encontro espiritual, e por isso nós precisamos imaginar que esse espaço seja um locus de meditação, de tranquilidade, de aquietamento, e para isso é preciso que a função templo apareça. O templo nos remete não a uma figura dogmática de um espaço sagrado onde não se pode fazer isso ou aquilo, mas o respeito através do silêncio daqueles que necessitam do silêncio para encontrar um pouco de paz interior. Nós ainda somos aqueles que adentramos na casa espírita e no afã de falar com todo mundo, nós nos abraçamos, falamos alto, os encontros antes de começar as atividades. É um festeiro danado, uma coisa alegre, uma coisa boa, não tem nada de ruim, mas apenas que aquilo no lugar inapropriado fere a calmaria necessária para que aqueles que estão necessitando da contemplação, do silêncio, para poder conectar-se com o seu lado mais interior, esse silêncio é incompatível com as nossas eufóricas manifestações de apreço. E por isso nós precisamos entender que há espaços dentro da casa espírita, é preciso que haja espaços para essa função de maior aquietamento da alma, para assim nós podermos desenvolver as atividades dessa relação com o transcendente dentro do espaço físico da casa espírita. Então, nessa tríplice função se desdobram múltiplas e variadas possibilidades do serviço. Desde o serviço voluntário, que é o mais corriqueiro, que é o mais comum, até aqueles que são assalariados dentro de uma casa espírita, existem aí gradações, existem aí diferenças múltiplas em relação a essas questões. Nós precisamos entender um pouco como é que essas dinâmicas se dão, para que a gente possa desenvolver um raciocínio a respeito do papel do trabalhador espírita na casa espírita. Então, André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz assim: quando me refiro a trabalhadores, eu falo dos companheiros não completamente bons e redimidos. Em geral, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade. Ele vai dizer isso no livro Missionários da Luz. Então, estamos falando que os trabalhadores não necessariamente são aqueles que estão salvos, não é? Muito pelo contrário, às vezes nós que estamos na casa espírita somos os maiores necessitados. Somos aqueles que encontramos no trabalho, no labor, a oportunidade de servir, a oportunidade de estarmos adentrando no serviço para que o nosso doar, o nosso estar, o nosso ser possa ser dedicado a uma causa mais nobre. Afinal de contas, nós estamos exercendo na tríplice função a possibilidade da transcendência, a possibilidade de sermos acolhidos no hospital, normalmente é assim que acontece. Entramos pela porta da dor nas casas espíritas, sobretudo os trabalhadores, e depois vamos ficando, e de repente continuamos e estamos trabalhando
a grande maioria de nós entrou por essa porta, e também a questão educacional, né? Porque é justamente nesse trabalho da evangelização, o trabalho da doutrinária, o trabalho educativo da leitura orientada, dos grupos de conhecimento, de autoconhecimento, os grupos de estudo, que vão fazer com que nós aprimoremos a nossa capacidade, o nosso olhar sobre a doutrina, e a partir daí possamos desenvolver um trabalho grandioso, como esse que desenvolve a confraternização espírita baiana já há 84 anos, né? Quantos serviços foram prestados. Imagina os primeiros anos, os anos mais difíceis. Estamos falando de uma entidade, de uma associação que foi criada em 1937, né? Então é muito tempo passado. Portanto, em 1937 as condições não eram iguais às dos dias de hoje, em pleno século XXI, né? Do alvorecer de um século novo, embora nós já estejamos bem avançados nesse século. Então, é claro que houve muito trabalho, houve muita dedicação. Palavras como abnegação e devotamento são fundamentais no trabalho do trabalhador espírita. Então, conforme Allan Kardec vai nos dizer no Livro dos Espíritos, os seus profitentes, os profitentes da doutrina espírita, eles podem se classificar em 3 categorias. A primeira delas é aqueles que acreditam na doutrina, nos fenômenos, nos fundamentos, é aqueles que têm o conhecimento filosófico, que têm o conhecimento científico, são capazes de reproduzir os conceitos com muita propriedade, né? Existem aqueles outros que acreditam, mas que eles já estão mais afeitos à questão da moral espírita, já estão admirando a moral espírita no sentido da possibilidade de incorporar isso, quem sabe um dia nas suas vidas, e aqueles que creem, admiram e praticam, né? Então são 3 categorias aí de profitentes ao movimento espírita, e essas três categorias, elas estão espalhadas de forma diversa nas múltiplas manifestações que nós podemos observar. Infelizmente, algumas organizações, por não terem o cuidado de selecionarem os seus pares, ou por não terem tido o sucesso de conseguirem trabalhadores qualificados, elas se embrenham em um mecanismo de absorção energética espiritual de grande complexidade e terminam afundando como instituição, porque aquela estrutura despreparada não tem estofo moral, não tem estofo de preparação nem intelectual para poder suportar os embates que serão colocados ali, principalmente com aquelas entidades que não admitem a construção de casas espíritas ou casas voltadas ao bem. Então existe esse combate, existe essa questão que precisa ser entendida. Então tem que se pensar que a mentalidade dos trabalhadores da casa espírita, ela é zeladora de uma egrégora que é mantenedora de toda uma estrutura de trabalho, de labor, de desenvolvimento, de projetos, e que precisa ser resguardada dessas energias quando elas assim se manifestarem. Muitas são casas que estão afundando por conta justamente de movimentos obsessivos nos próprios trabalhadores, nos grupos dirigentes, nos grupos mediúnicos, que recebem através da fascinação, recebem através de mensagens distorcidas que aparecem nas reuniões mediúnicas, incorporam isso nos fazeres cotidianos da casa espírita, terminando por descaracterizá-la como sendo uma casa espírita kardecista normal e entrando em outras possibilidades de expressão que é válido, existe, mas o que a gente percebe é que ordinariamente quando uma casa não tem os pilotis, não tem os pilares bem construídos, ela rui com o tempo, ela não consegue ficar de pé. Então, conforme assim também Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então essa é uma característica que nós podemos ver que é um pressuposto fundamental, inicial, que todos temos que, de certa forma, observar quando estamos adentrando não somente, mas quando estamos vestindo a camisa de trabalhadores do movimento espírita. Porque não é fácil,
não é? Não é fácil. É um trabalho que vai exigir um labor não somente dentro da casa, mas fora também, no dia a dia, nas expressões normais da vida. Os conhecimentos adquiridos precisam ser colocados em prática, porque senão nós somos somente teóricos. Estaremos submetidos a uma oportunidade incrível de transformação, mas que não está sendo aproveitada, e portanto, quem sabe um dia podemos até sermos repreendidos por nós mesmos quando vimos a oportunidade que perdemos de evoluir, de crescer, de nos desenvolver, de nos tornarmos mais leves, mais tranquilos, e naquele momento nós perdemos o rumo da nossa história quando nos desviamos e ficamos apenas na superficialidade daquilo que a doutrina poderia nos dar. Então, Divaldo Pereira Franco vai dizer em um livro chamado Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas: a única forma de ser espírita é começar pelo começo, começar pelo Livro dos Espíritos. Então, seguir a ordem cronológica de Kardec não é ruim. Por quê? Bom, primeiro porque o Livro dos Espíritos foi editado, publicado no ano de 1857, aquele 18 de abril, e logo em seguida ele começa a produzir outras obras. Ele vai publicar o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, depois ele vai publicar o Livro dos Médiuns, em 1864 ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, em 65 o Céu e o Inferno, em 68 a Gênese. Cada fase dessa publicação traz uma gradação de conhecimento, de ampliação da capacidade de Kardec de compreender o próprio movimento espírita e o espiritismo. Kardec ele só teve 2 anos quando ele começou a ter acesso aos fenômenos em 55 para a publicação do seu livro no início de 57. Então praticamente de 55 para 56, 56 para 57, um mês de março, que foi quando ele foi à casa da senhora de Plana-Maison, do ano de 1855, a publicação é 18 de abril, dá 2 anos mais ou menos, de estudo, de preparação, de elaboração de livro e etc., de algo que era novo para ele. O magnetismo não, a questão da transfusão energética não, mas essa questão filosófica, o que é Deus, o que é o sentido da vida, a natureza, a origem, o destino, as relações entre vivos e mortos, isso quando se trata de almas e espíritos, isso tudo em 2 anos foi muito pouco tempo. Mas ele vai, à medida em que avançam os 14 anos, que na verdade os 12 anos, né, que lhes faltarão de vida, nesses próximos 12 anos, ele vai desenvolver muito os seus conhecimentos sobre a doutrina, e ao ponto de começar a aperfeiçoar os próprios conceitos que ele havia elaborado inicialmente, e ele vai começar então a aprimorá-los, culminando na publicação da Gênese. Claro que consignada aí a existência da Revista Espírita, que também é uma obra vasta, grande, cheia de conteúdo, que foi produzida por ele entre o dia 1º de janeiro de 1858 e o mês de abril de 1869, que foi justamente a última edição que havia sido dirigida por ele, porque ele morreu em 31 de março do ano de 1869. Então, há aí também, né, em obras póstumas, nós vamos encontrar Allan Kardec dizendo que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta da unidade, ou seja, a dispersão. Aquela coisa de você não ter uma linha diretora, de você não ter uma linha mestra. Portanto, quando falamos de movimento espírita, falamos de um movimento que está centrado em uma linha diretora, que são esses postulados trazidos pelos espíritos para Allan Kardec. Então, esse conjunto doutrinário, ele caracteriza o espiritismo. Outro conjunto doutrinário que siga, digamos assim, a linha espiritualista, não quer dizer que esteja equivocado, nem que seja melhor, nem que seja pior, é outro. Deve-se dar outro nome, porque o nome espiritismo foi o nome que Allan Kardec deu, como ele dizia, para coisas novas, nomes novos. Então uma coisa nova recebe um nome novo, e a partir daí ele batiza de espiritismo aquilo que era a nova ciência que ele havia iniciado os seus estudos. Então somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido
pode tornar-se, conforme disseram os espíritos, vai dizer Allan Kardec, ainda em Obras Póstumas, a grande alavanca da transformação da humanidade. Falamos então de que nós espíritas estamos envolvidos em um movimento de grande importância, de grande significado, de grande relevância para a humanidade. Nós temos possibilidade de endereçar soluções extramuros, soluções que são importantes para o aprimoramento da alma, o desenvolvimento dos caracteres morais da sociedade, a reformulação das leis e dos princípios sociais e também das relações econômicas, por que não? Então nós temos aí fundamentos importantes que comecem a permear, que possam permear outras escolas do pensamento filosófico religioso, dando-lhes base para acabar com essa coisa das dissensões religiosas, cada um fique com a sua, mas que concordemos que alguns princípios são imutáveis, que não podem ser modificados. Mas além disso, especificamente falando dentro da doutrina, nós temos que nos dar o direito de criarmos uma identidade espírita, uma identidade cultural espírita, uma identidade que se caracterize como sendo o pensamento espírita, não um pensamento difuso, não somente um pensamento inicial, não somente um leve toque na espiritualidade, mas algo profundo, porque a doutrina ela possui áreas do conhecimento que são hoje bastante ampliadas e que a base da doutrina já é suficiente para começar o entendimento daquilo que hoje nos dá mais condição de aprofundarmos aquilo que foi dito lá no século XIX. Então, o nome fluidos, por exemplo, foi usado no século XIX por conta da linguagem da época. Hoje nós temos outras formas de falar da mesma coisa, nós temos energias, outros tipos de partícula, outros tipos de manifestação da realidade tangível que podem ser utilizadas perfeitamente para explicar a existência das coisas, a transcendência do divino, a imanência do divino nas coisas. Então tudo isso a gente pode explicar através da linguagem moderna, sem descaracterizarmos o espiritismo em qualquer um dos seus aspectos, porque Allan Kardec nisso ele trabalhou muito bem. Ele fez uma doutrina que, depois de passado o tempo, ela não se modificou. Então, a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, em um livro chamado A Luz do Consolador, ela vai dizer o seguinte: o estudo fiel e dedicado dos evangelhos, aí está já caracterizada uma vertente desses estudos que eu estou falando, que é a vertente do lado mais religioso, da filosofia teológica, trazida pelos espíritos também. Portanto, continua ela, também da doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, é indispensável àquele que deseje prestar a sua colaboração. Então, além, claro, do livro dos espíritos, o estudo dos evangelhos, a prática daquilo que lá está exarado, a tentativa de modificar a alma, os movimentos do coração, em consonância com aquilo que está no Evangelho, são aquisições difíceis que requerem perseverança e muito amor, humildade, raciocínio isento de personalismos e conveniências. Teremos que nos renovar para a doutrina, aprimorar a nossa moral, educar a mente e o coração, mas jamais deturpá-la com as nossas opiniões pessoais, sempre prejudiciais. É assim que ela vai dizer a respeito das nossas condições. O Evangelho, o conhecimento espírita, é claro, são fundamentos. Aí Emmanuel ele vai dizer também, em uma obra chamada Centro Espírita, que vai ser publicada no Reformador, em janeiro de 1951, né, de um texto, ele diz assim: o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, senda eterna é uma proposta de longo tempo, né? Uma coisa muito grande, é uma coisa muito distante, é uma coisa grande, é uma coisa grandiosa, é uma coisa que impõe realmente uma dimensão muito grande no trabalho e que nós temos que estar cientes e conscientes da nossa responsabilidade. Bezerra de Menezes vai dizer: ensinar
mais fazer, crer mais estudar, aconselhar mais exemplificar, reunir mais alimentar. Alimentar, depois de reunir, significa pensar na possibilidade da distribuição boa daquilo que nos foi concedido pelas graças dos talentos, as circunstâncias existenciais, e que nós podemos agora também compartilhar um pouco com os nossos amigos que estão em tantas desvantagens sociais. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras. Diz aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Allan Kardec. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, se a gente pensar um pouco sobre essas duas palavras, a gente vai ver ele reproduzir isso também em outra parte da sua obra, quando ele diz que a caridade é estruturada em cima daquilo que ele chama de indulgência, benevolência, devotamento e abnegação. Ele substitui o perdão das ofensas na tríade da caridade por devotamento e abnegação. O que é devotamento? Devotamento é o esforço em que o sujeito empreende para uma determinada empresa, aonde ele se dedica de corpo e alma, sem se deter, sem detença. Ele avança em direção aos seus objetivos. Ele, uma vez identificada a causa, identificadas as metas, ele faz um planejamento e de maneira muito educada, de maneira muito focada, de maneira muito concisa, ele consegue estabelecer aí um recurso seu para ultrapassar os limites que lhe serão impostos e a partir daí não desistir, ir até o fim, né? Não perder esse movimento da sua alma. E a abnegação exige a renúncia de muitas coisas que nós carregamos como sendo importantes coisas da nossa existência, e a renúncia vai nos dar essa possibilidade de sermos mais flexíveis quando estivermos diante dos embates da vida, e essa abnegação vai nos dar, essa renúncia vai nos dar força para que, em se ressignificando as perdas, nós possamos ainda ter força para continuar. Por isso as duas estão juntas, e elas estão juntas dentro dessa tríade da caridade, da salvação, conforme assim vão nos explicar os espíritos. Mas infelizmente, né, como nós estamos ainda muito começando nesse trabalho, nós temos aí os embates com esses nossos amigos de outras esferas que estarão atrapalhando um pouco esse trabalho. Não basta pegar um livro, botar debaixo do braço e ir para um centro espírita. Não basta frequentar uma casa espírita, não basta estar no movimento de forma superficial. É preciso ter um aproveitamento das características daquilo que ali está sendo colocado, para que nós possamos então desenvolver possibilidades novas em nossas vidas. Mas o que acontece de modo geral quando nós estamos abertos, vulneráveis, não estamos praticando o vigiar e orar? Nós estamos recebendo muitas vezes estímulos que vão incutir o desânimo, o desalento, o descrédito nas operações. Aí a gente tem um projeto, o projeto começa muito bem, daqui a pouco ele começam as dissensões, as abstinências, começa então um enfraquecimento dos elos e consequentemente também o pensamento, a egrégora que paira sobre aquele trabalho, e o trabalho vai falecendo, vai perdendo o sentido, daqui a pouco ele não conclui ou não prossegue, simplesmente ele acaba de uma forma trágica, né, para aqueles que precisariam do trabalho. Demonstrar que são mais fortes dentro de um trabalho de egoísmo, levar a conflitos de poder dentro da casa espírita, pessoas que brigam pelas direções, pelos cargos eletivos, pelas presidências, pelos declínios, né, das festas, pelos primeiros lugares nas sinagogas. Olha lá a mensagem de Jesus, não é? Quando você chegar num lugar, numa festa, você vá para a última fila, porque se o dono da casa lhe chamar para frente é um prestígio, mas se você sentar na frente e o dono da casa lhe mandar ir para trás é um desprestígio. Então a humildade
ela começa a ser atacada através das demonstrações do ego, assim também existe a influência para que as fraquezas sejam evidenciadas, para que as pessoas percam sua confiança, para que uns e outros começam a ver o colega como aquele que não tem as capacidades para desenvolver o trabalho, não é? E a partir daí começa esse jogo de conflitos que levam inclusive as casas a serem desmanchadas, ou até mesmo os movimentos dissidentes ampliarem o movimento espírita. O movimento espírita muitas vezes amplia não por um pensamento estratégico dos espíritas que querem evoluir o movimento e ampliar a área de atuação, é porque briga mesmo, aí briga e resolve aquele grupo montar outra casa, termina sendo bom para a sociedade, quer dizer, termina sendo um benefício indireto que a sociedade recebe ter mais uma casa espírita. Mas o motivo que levou aquela casa a ser criada pode ser um ponto a ser questionado, discutido, pensado sobre ele, porque ele pode causar lá na frente problemas para as duas casas, no caso, porque os problemas vão continuar. Os problemas não acabam quando as pessoas se mudam. As pessoas são os problemas, e quando elas se mudam, elas levam os problemas exatamente para onde elas estão, e esse problema vai se perpetuar, vai ser repetido, vai acontecer de novo no lugar que elas se encontram, né? E a partir daí a gente vê os movimentos de melindre, né? A gente vê as coisas que acontecem, então o hábito de comentários que não são encorajadores, a linguagem negativa, pensando sempre nas coisas que não dão certo, ao invés de estabelecer metas e festejar o crescimento, mesmo que lento, das atividades. Pensa-se logo na questão das comparações, das grandes casas, dos auditórios muito cheios e que aqueles estão vazios, que parece que o trabalho é inócuo. Há uma máxima no Espiritismo que quantidade não é qualidade. Qualidade pode representar quantidade, mas é primeiro a qualidade, depois a quantidade. Porque senão a gente termina confundindo um pouco qual é a finalidade de uma casa espírita, né? Então, trabalhar nisso. Outra coisa que é muito comum hoje é questionar a obra de Kardec, questionar os livros que ele escreveu. Ah, não, Kardec está velho, Kardec está ultrapassado, Kardec precisa de uma revisão. Então, fazer uma revisão de uma obra como a de Kardec exige preparação, exige competência mental, conhecimento intelectual. Allan Kardec não era um homem comum, como a grande maioria de nós. Ele era um homem do seu tempo, mas um excelente... ele era um homem que falava muitas línguas, ele era um polímata, ele conhecia de muitas ciências. Não é qualquer pessoa que pode simplesmente se arvorar pelos poucos conhecimentos espíritas que tem a modificar a obra de um gigante desse. Então é preciso que tenha muitos anos de estudo, tenha um chão pela frente e o respeito pela obra construída. Não é simplesmente chegar agora, está tudo errado, vamos refazer, porque isso é revolução barata, isso aí não resolve nada. Então hoje a gente vê muito isso, atacando uns aos outros, plágio aqui, obra não sei aonde, Allan Kardec isso, foi aquilo, falou assim, falou assado. Gente, que é isso? Isso é um movimento, olha lá, o que está lá atrás. O que atrapalha é a falta da unidade. Isso aí ele mesmo já tinha dito no começo. Ter unidade é fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. Então, uma coisa também que a gente tem muito na sociedade moderna é uma exacerbação dos direitos e uma negação dos deveres. Muitas pessoas se acham com muitos direitos, mas querer trabalhar, querer botar a mão na massa que é bom, poucas pessoas. A maledicência insuflada nos grupos, os defeitos apontados com dedos carregados de contradições e dúvidas, discórdias, desentendimentos e tudo isso. Então, nós temos lá o Espírito Áureo. Ele vai falar em uma obra chamada Amar e Servir. Ele diz o seguinte: importa que conscientizeis esta realidade, para que se fortaleça o vosso ânimo e se intensifique o vosso labor de cada dia. Afinal, não trabalhais numa plantação de hortaliças, ele diz,
para consumo imediato, e sim na semeadura de imensa floresta que demanda o contributo do tempo para dar frutos da sua sustentação às gerações por vindouras. Então, observe que nós não estamos falando de plantar hortaliças para dar daqui a 60 dias. Transformar um ser humano demora. Criar uma instituição, olha aí, 84 anos na construção de uma obra, de um trabalho imenso, já teve mais alto, patamares mais baixos, outros maiores ainda. Então, isso faz parte do movimento do crescimento, de desenvolvimento, do aprendizado de todos nós. Temos que ter a paciência, mas o labor intensivo de todo dia para construir essa obra magnânima que é uma casa de paz, uma casa de bem, uma casa que eleva a questão das pessoas, a alma das pessoas. Bom, dentro das funções que nós podemos pensar numa casa espírita, as primeiras que nós podemos aqui imaginar, as mais importantes do ponto de vista do empenho em traçar planos, estabelecer diretrizes e motivar pessoas, são as lideranças, de um modo geral não especificadas, mas as lideranças que pode ser de um grupo, pode ser da casa inteira, pode ser apenas de uma atividade. São os líderes, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes nós, quando estamos despreparados para uma função ou despreparados para lidar com algum tipo de embate social, nós usamos da violência como defesa. Então, a liderança muitas vezes se confunde rispidez, assertividade mais perto da grosseria do que da verdadeira eficiência na consecução do trabalho. Então os líderes são fundamentais nesse aprendizado. Eles precisam entender que a função do líder é motivar, é incentivar, é aprimorar as pessoas, elevar a capacidade de produção daquelas pessoas em qualquer coisa que elas estejam envolvidas, é dar chances às pessoas que precisam ter chance e eventualmente ter a capacidade de arregimentar em volta de si pessoas melhores do que eles. Então essa para mim foi uma lição que eu aprendi na minha vida, que para que você tenha sucesso como líder, você precisa estar cercado de pessoas melhores do que você. Então você vai ter a oportunidade de, imagine, você conduzir uma seleção de astros para uma Copa do Mundo, né? O treinador de futebol, ele não sabe botar a bola no pé e ficar quicando com aquela bola, mas ele tem ao seu alcance os melhores jogadores do mundo ao seu dispor para formar um time. Isso é fundamental, né? Então a gente tem que não ter medo de arregimentar pessoas melhores e nos concentrar no foco que é a tocar, ser o maestro de uma equipe de pessoas qualificadas. Trabalhar na qualificação das pessoas é investir no resultado de longo prazo. Quem quer que seja depositário de autoridade, vai dizer Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer que seja a sua extensão, não deve esquecer que tem almas sob sua responsabilidade, que responderá pela boa ou má diretrizes que dê aos seus subordinados, e que sobre eles vão recair, claro, as faltas que estes cometam, os vícios que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar quando os conduzir de forma boa, para o bem. Todo homem tem na terra uma missão, diz ele, grande ou pequena, não importa, qualquer que seja ela, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Então ele está dizendo aí que a gente tem que prestar atenção nas nossas missões e assim executá-las com a melhor intenção, com abnegação, com devotamento, com esforço, com concentração, com toda inspiração. Os são todos da vida necessários para a nossa missão de liderar dentro de uma casa espírita. Qual é o perfil de um trabalhador espírita? Bom, espera-se que tenhamos pessoas que não sejam amorfos, né? Que estejam escondidos na inércia, que sejam indecisos, que acumplicie-se tacitamente com a sombra, né? Os definidos, aqueles que são assertivos, eles agem
Eles arregaçam as mangas e pintam paredes, e lavam banheiros, e recebem pessoas, em quaisquer cargos que estiverem, eles vão fazer com alegria, e não há aquela coisa do maior e do menor, há apenas o servir. Então esse perfil é muito importante dos que querem modificar-se, dos que querem aprender, dos que querem estar imbuídos dos grandes princípios da sua transformação moral. Isso é muito importante. Os primeiros dizerem, né, aqueles que estão... quem vai dizer isso é um espírito chamado Kelvin Van Dyne, que foi trazido aí por Valdo Vieira em um livro chamado Técnicas de Viver. Então ele diz assim, os primeiros que são esses vacilantes, amorfos, que estão aí na inércia, eles se petrificam, e os segundos sorriem. Aqueles outros que são definidos, que agem, suam, mas tão somente os que porejam dedicação ao bem, desbravam estradas renovadoras e trabalham e talham mapas de luz, de consciência a consciência, de povo a povo e de mundo a mundo. Não só os que estão suando, mas os que estão fazendo isso, trabalhando na peleja do bem, que estão trabalhando com consciência em nome da luz, em nome do desenvolvimento pleno de todos aqueles que estão envolvidos no trabalho, os que executam e os que são beneficiados por ele. Então vai dizer Emmanuel no livro Estude e Viva, ele diz assim, não basta frequentar as reuniões, é preciso ouvir as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhes solução. Então, trabalhar para que nós possamos produzir isso de uma forma integrada, de uma forma sistemicamente harmônica, como se fosse uma boa orquestra, de coração para coração, de pessoas. Não precisa ser somente bons quando eu digo, não, vamos juntar, eu falei aqui de seleção dos melhores, etc., mas não precisa necessariamente ser esse o parâmetro. Quando existe amor, quando existe vontade, quando existe a determinação bondosa, quando existe a benevolência no sentido da vontade de fazer o bem e a beneficência no sentido do exercício do bem, tudo se desenvolve mesmo com pessoas medianas, mais simples, sem nenhum tipo de sofisticação. O amor supera barreiras, a boa vontade é o buril que vai desbastar o marfim ou vai desbastar o grande mármore da boa vontade, conforme diz Jesus no livro Boa Nova. A tribuna só deverá ser franqueada, ainda nos falam os espíritos, a pessoas que tenham conhecimento da casa, do trabalho, do pensamento, que estejam alinhadas com a unidade do pensamento espírita, que não sejam pessoas que falem das suas imaginações, mas que trabalhem basicamente para unir uma linguagem positiva, uma linguagem calcada nos princípios do Evangelho e da doutrina. E isso, claro, precisamos tomar cuidado apenas para que não percamos a linha editorial do trabalho que foi traçado dentro daquela casa em direção ao desenvolvimento, né? E também, claro, em relação à conduta pessoal e tudo mais. A questão do que nós oferecemos aos trabalhadores faz muita diferença, não só o ambiente, mas também todo o espaço do desenvolvimento, do aprimoramento. A biblioteca, por exemplo, ela deve conter livros que estão dentro de uma coerência. Nós podemos até ter livros lá que sejam contrários, livros outros que ampliem o conhecimento. É necessário estudar a doutrina espírita, não é só estudar Kardec, você tem que estudar tudo. Você tem que estudar um pouco da filosofia oriental, você tem que aprofundar-se no estudo do Evangelho, que vai além do Evangelho segundo o Espiritismo, do céu e inferno e da Gênese. Você deve fazer estudos de outros pensadores que vieram depois, estudar Leon Denis, por exemplo, estudar Mendes Bihan, estudar outros pensadores como Manuel Porteiro, filósofos que trabalharam também no digerir dos conhecimentos espíritas, mas fazer isso dentro de uma coerência doutrinária. E esses livros devem estar à disposição, não somente os livros, mas os grupos de estudo e o fomento ao estudo para que os trabalhadores possam se desenvolver. Então, o nosso querido José Herculano Pires, ele vai dizer nesse livrozinho chamado O Centro Espírita, ele tem duas frases que são muito importantes. A primeira dela diz o seguinte: o Espiritismo
é, a seu tempo, um grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam e daqueles que o atacam e criticam. Nós precisamos conhecer a doutrina espírita, precisamos estudar o espiritismo. Por isso, dentro da casa espírita, a função estudo, escola, é uma função importantíssima para que nós possamos falar a mesma língua, que nós possamos dizer das mesmas coisas e evitar que a gente embarque em determinados modismos ou determinados conceitos que são pensamentos interessantes, mas não necessariamente estão nos ajudando em relação ao entendimento dessa unidade da doutrina espírita. E a segunda frase que ele diz também nesse livro é o seguinte: se os espíritas soubessem o que é um centro espírita, quais são realmente as suas funções, o seu significado, o espiritismo seria hoje, no seu tempo, o mais importante movimento cultural e espiritual do planeta Terra. Então, observem, gente, que coisa imensa é um centro espírita quando desenvolvido, quando trabalhado de acordo com aquilo que Allan Kardec assim nos trouxe, Allan Kardec assim nos apresentou. Por esse motivo, nós precisamos evocar nesse instante a vontade que nós precisamos ter, evocar aos espíritos amigos que tragam para o nosso coração essa força para que nós nos entreguemos ao movimento de uma forma devotada, abnegada, de uma forma interessada, sem necessariamente estarmos no movimento da troca, simplesmente pela salvação ou por outras propostas mais imediatas que o ego está tão acostumado a negociar. Precisamos trabalhar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais humana, humanizar as relações dentro da casa espírita, tirar as nossas ilusões falsas de que as pessoas que estão ali são todas resolvidas e bem resolvidas. Não são, nós não somos. Nós todos temos os nossos pezinhos ainda cravados no lodo das nossas indiferenças, da nossa ignorância, das nossas inquietações. Isso tudo precisa ser bem equacionado, isso precisa ser bem trabalhado à luz da consciência, mas isso não signifique para nós empecilhos, ao contrário, que nós possamos juntar os diferentes, mas que cada potencial de um desses diferentes somados possam dar um diferencial grandioso no resultado final da Casa Espírita. A Casa Espírita precisa de nós. A Casa Espírita é um movimento que estrutura todo o desenvolvimento da disseminação do pensamento espírita no mundo, e serão as casas espíritas aquelas que vão multiplicar esse pensamento para que a transição planetária, para que outros movimentos de melhoria do planeta Terra, da condição moral do planeta, se procedam, se assim se dê. Então, por esse motivo, nós precisamos aqui evocar a figura do Mestre e pedir a Ele que nos auxilie, que nos traga luz e paz no coração, que as suas mãos generosas estejam conosco, conduzindo os nossos passos trôpegos ainda, alternantes diante da retidão da estrada, e que os seus olhos iluminados sejam para nós faróis que conduzam a nossa vida em direção ao bem e à paz. Que esse mesmo Mestre ilumine as nossas casas em todos os cantos, para que a operosa espiritualidade que trabalha nessa casa esteja intuída por esses princípios do bem, da verdade e da paz, para que todos aqueles que sejam assistidos recebam essas energias transfundidas do plano espiritual em seus corações e saiam revigorados para continuar a vida, inspirados por essa grande dádiva da caridade, e assim sendo transformem também os seus fazeres, os seus seres, os seus estares em condições melhores da sua existência. Que o Pai Celestial derrame sobre todos nós as suas bênçãos de luz e de paz, e que nós possamos continuar juntos e firmes na construção do nosso bendito movimento espírita no Brasil, na Bahia e no mundo. Fiquem com Deus e que assim seja. Olá pessoal, aqui quem está falando é Luciano da Gata. Estou passando rapidamente para deixar minha homenagem à Confraternização Espírita Baiana pelos 84 anos de muito trabalho, muita luta, como bem lembrado nosso palestrante Paulo de Tarso, que fez uma palestra maravilhosa, trazendo um tema muito bom. Farei uma canção em homenagem a Nossa Senhora e espero que vocês gostem, e essa homenagem também segue para a Confraternização Espírita Baiana. Valeu, Celso Seara! Forte abraço a todos vocês, a todos os trabalhadores dessa casa. Valeu, gente!
Coisa boa, a gente tá aqui cantando essa bela canção do meu amigo e irmão Antônio José pra vocês. Homenagem à nossa Mãe Maria. Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Obrigado, meu irmão Antônio José. Grande presente que você me deu, meu